sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Como é bom podermos estar juntos, celebrando aquele que vive, que reina e reinará para sempre. Eu quero compartilhar uma palavra com você e gostaria que, por gentileza, se possível, você abrisse sua Bíblia no livro, na carta aos Hebreus. O capítulo é o de número 12. Nós leremos os versos 1, 2 e 3. Hebreus, capítulo de número 12, versículos de 1 a 3. Na versão que eu tenho em mãos, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Em algumas versões vai falar de todo o peso e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentando-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Queridos, os primeiros discípulos de Jesus, os primeiros crentes em Jesus, a maioria deles eram judeus e tinham como religião, tinham como prática religiosa o judaísmo. E por conta da perseguição por terem se convertido ao cristianismo, alguns deles estavam desejando voltar às velhas práticas, à velha religião, ao judaísmo. E o propósito do autor desta epístola, desta carta aos Hebreus, era despertar nos leitores, naqueles leitores imediatos, o desejo de ficarem firmes no cristianismo, ao invés de voltarem para o judaísmo. Por isso, as últimas palavras do texto que nós lemos diz: não se cansem, nem se desanimem. Isso então aponta para a razão da carta aos Hebreus, que era dar ânimo àqueles crentes. E por isso, esta carta apresenta Jesus como sendo o superior, como sendo o melhor. Jesus é apresentado na carta como superior aos profetas. Jesus é apresentado como superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Josué, superior a Arão, superior a qualquer personagem, a qualquer liderança que era exemplo para, e que é até hoje exemplo para o judaísmo. Jesus, ele não apenas era superior a todos, mas Jesus, ele firmou uma aliança superior à aliança antiga, porque era uma aliança no seu próprio sangue, e ele, Jesus, era e é superior a qualquer sacerdote, porque ele é o sumo sacerdote, e depois de ter morrido, de ter se entregado, ele foi exaltado às alturas e está à destra do Pai, e diz a Bíblia que ele intercede por nós, amém? E por isso, por essa razão, o escritor diz: olha, vocês devem permanecer firmes,
Vocês não podem retroceder, ao contrário, vocês precisam avançar. E eu quero ministrar uma palavra essa noite, com base nesse texto, sobre o tema avançando na direção do milagre. Olha para pelo menos uma pessoa e diz assim: avançando na direção do seu milagre. A vida cristã, por algumas vezes na Bíblia, é comparada à vida de um atleta. O apóstolo Paulo, por exemplo, por estar inserido em uma cultura considerada berço dos Jogos Olímpicos, ele utiliza muito disso, dessas figuras, como referência da vida cristã. E o autor da carta aos Hebreus, que é tido como desconhecido, ele lança mão de uma figura do atletismo que era muito conhecido tanto na Grécia Antiga como em Roma. E aí ele faz a citação no versículo 1, primeiro versículo que nós lemos. Ele diz: corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Então, repito, a vida cristã é, por vezes, comparada à vida de um atleta. E a vida de um atleta não é uma vida fácil. Eu mesmo, há 2 meses, eu comecei na musculação. Eu acho que já dá para perceber alguns resultados, né? Haverá sinais. Quando as blusas começarem a ficar mais apertadinhas, se não tiver resultado, eu vou lá para o GC do Rafael, lá só tem bombado. Vai ver que eles me dão uma receita, né? Mas enfim. Mas a vida de um atleta não é uma vida fácil. E a orientação é: corramos com perseverança. Correr, que por sinal, quem me acompanha nas redes sociais sabe disso, é algo que eu tenho muita raiva. Aí você pode dizer assim: mas pastor, raiva é um sentimento ruim. Eu sei, é por isso que eu tenho muita raiva de correr. É claro que há quem goste. Para mim, quem gosta de correr não é confiável, porque correr é muito ruim. Mas como a minha profissão exige isso, eu tenho que correr de vez em quando. Inclusive, pastor Charles, eu não entendo porque que no concurso da polícia tem o TAF e você tem que correr 2.500 metros, por exemplo. Eu nunca vi um policial correr 2.500 metros atrás de ninguém. Ninguém não corre. Eu tenho 15 anos de polícia, afirmo isso para você. Se juntar todas as vezes que eu corri atrás de alguém, não vai dar 500 metros. Então, para mim, o TAF tinha que ser 100 metros. Né? Alcançou 100 metros, passou. Passou. Já foi. Aí eu me lembro do meu TAF, quando eu leio esse texto. Sofri demais. Meus colegas diziam: vamos treinar. Eu dizia: não, na hora eu dou um gás. Na hora o gás não veio. E pior, eu tinha levado a minha esposa para ver o TAF. Eu olhei, ela estava escorada numa árvore triste, diz ela que alguém do lado disse: aquele dali não vai conseguir não. Ela disse: quem? Aquele dali, era eu. Parei 3 vezes. Eram 12 minutos, eu fiz em 11h40 e pouco. Mas deixei alguns para trás, né? Eram 3 meninas, né, que ficaram para trás. E o mais legal é que eu terminei a corrida, isso podia ser brincadeira, mas não é verdade. Eu terminei a corrida, o alvo era aqui, né? A linha de chegada era aqui, aí eu terminei assim, ó. Parecia aquelas pepetas que puxa de lado, né? Eu corri, mas deu certo, venci. A vida de um atleta não é fácil, é uma vida difícil, mas a orientação bíblica é: corramos com perseverança. E em uma corrida, muitos começam, mas nem todos terminam. Se você já assistiu a São Silvestre, eu não sei exatamente o número, mas são mais de 30 mil pessoas que largam. A maioria fica no meio do caminho. Muitos começam, mas pouco terminam. Muitos começam, mas só um cruza a linha de chegada em primeiro lugar. Alguns exemplos bíblicos que
que revelam essa verdade. Quando nós olhamos para a história do povo judeu, muitos saíram do Egito, mas dos que saíram do Egito, só Josué e Calebe concluíram, entraram na terra prometida. Muitos em uma corrida começam bem, mas terminam mal. E melhor do que começar bem é terminar bem. Mas muitos começam bem e terminam mal. Um exemplo é Judas. Judas, discípulo de Jesus, ele começa bem. Discípulo de Jesus. Como diz alguns, bebeu da fonte, ouviu o ensinamento da boca do mestre. Foi discipulado, você viu a importância do discipulado no vídeo? Foi discipulado pelo próprio Jesus, era alguém de confiança de Jesus. Ele começou bem, mas terminou mal. Mas na Bíblia também nós encontramos histórias de pessoas que começaram mal, mas terminaram bem. Moisés, por exemplo, passou os seus primeiros dias de vida escondido pelos pais. Depois fora lançado em um rio. Depois ele foge para o deserto. Ele começa mal, mas ele termina bem. Ele termina como um libertador, como um grande líder do povo de Deus. Ele entra na lista dos heróis da fé. Raabe, se você não conhece essa história, leia, é uma história extremamente linda, maravilhosa. Raabe, ela começou mal, é tanto que no livro de Josué, no capítulo 2, Raabe, ela aparece como uma prostituta. Lá em Mateus, ela aparece na genealogia de Jesus. De prostituta a matriarca da família real, e entra na lista dos heróis da fé. O ladrão na cruz, para mim, é um exemplo perfeito. Ele começa mal e quase terminava mal. Sabe aquela história? Foi aos 45 minutos, não, 49, já tinha terminado o tempo, já tinha esgotado, nos acréscimos, mas ele termina bem. De um ladrão condenado é salvo pela a graça de Deus. Eu cito esses exemplos para que você entenda algo. Deus é mestre na arte de reciclar vidas. Entenda isso. Não importa como você começou, nem como você está. O que importa é que Deus é mestre na arte de reciclar vidas. Há um ditado, um adágio popular que diz que pau que nasce torto nunca se endireita. Mas você não é pau, você não é árvore, você não é madeira, você é um projeto de Deus. Então entenda que mais importante do que como você começou é como você vai terminar. Entenda algo, como você vai terminar depende de quem começou em você. Eu quero lembrar a você essa noite que quem começou em você foi Deus. E aquele que começou a boa obra em você, Ele vai completar, Ele vai concluir. Talvez você pense, não, pastor, eu comecei mal no meu casamento, eu comecei mal na minha família, eu comecei mal nos meus estudos, eu comecei mal na igreja, mas, pastor, o que eu faço para terminar bem? O que eu faço para cruzar a linha de chegada? O que eu preciso fazer para avançar na direção do meu milagre? Primeiro, persevere. Perseverança. Parte do texto que nós lemos diz: corramos, mas não é sobre correr de qualquer jeito,
é correr com perseverança. Perseverar é decidir permanecer firme. Moisés, ele perseverou na decisão de deixar os prazeres e riquezas do Egito para então sonhar os sonhos de Deus. Ele perseverou na decisão de sair do Egito e andar com Deus. Raabe, ela perseverou na decisão de ficar ao lado dos espias hebreus, e a perseverança a tira da porta de Jericó, onde ela se prostituía, onde ela vendia o seu corpo, e a perseverança a leva à família real. O ladrão na cruz, ele é tirado do Gólgota, do lugar de morte, da caveira, lugar de caveira, e ele entra acompanhado de Jesus de Nazaré no seio de Abraão. Entenda isso: aqueles que perseveram alcançam o milagre. Primeira coisa, para avançar na direção do seu milagre, você precisa perseverar. Você precisa permanecer firme. Segundo texto, algo mais que nós precisamos fazer para avançarmos em direção ao milagre é eliminar os pesos e pecados. Entenda isso, olhe para mim. Todo pecado é um peso, independente de que pecado seja. Todo pecado é um peso. Porém, nem todo peso é pecado. Mas pelo fato de não ser pecado, mas sendo um peso, você também precisa deixar de lado. Então entenda isso: existem coisas que não são pecados, mas que nos impedem de avançar na direção daquilo que queremos, na direção do nosso milagre. Entenda algo: tudo que nos afasta de Deus precisa ser deixado para trás. Mesmo que não seja pecado, mas está me atrapalhando, me impedindo de avançar, então eu preciso deixar para trás. Sejam práticas, sejam lugares, sejam relacionamentos, sejam sentimentos, sejam pensamentos ou comportamentos, eles precisam ficar para trás. Eu me lembro de um jovem, ele queria muito ser pastor, e é um pastor, para a glória de Deus, um homem de Deus. E quando ele estava na caminhada, logo que ele entregou a vida para Jesus, e ele começou a pregar, e ele gostava muito de pregar, e ele levava o jeito para pregar, e às vezes ele pregava no domingo, mas quando era na terça-feira, no dia do futebol da igreja, tudo que ele construía no púlpito, ele destruía no futebol. O homem pregando era uma bênção. No futebol parece que tinha um demônio esperando ele. Quando ele chegava, o demônio, puf, aí o homem se transformava. Eu cheguei para ele aqui e disse: tu quer ser jogador de futebol ou pastor? Ele disse: pastor. Eu digo: então tu para de jogar bola. Não, mas para de jogar bola. Uma vez ele entrou numa e quase brigava com o discípulo direto dele. Eu falei: mano, isso aí não é para ti. Então existem coisas que não são pecados, mas que nos atrapalham na direção daquilo que nós queremos. Por isso Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante. Então existem coisas que precisam ser deixadas para trás, e tem coisas que precisam ser completamente esquecidas. É interessante que a palavra grega, traduzida por peso em português, eu não vou arriscar em pronunciar, porque tem palavra em português que eu não consigo pronunciar direito, então em grego é que eu não vou arriscar. Mas a palavra, o que de fato importa, é que a palavra significa algo de volume. O peso que a Bíblia diz que nós precisamos deixar para trás vem de uma palavra grega que significa um volume
não apenas relacionado a algo pesado em si, mas em algo volumoso, em algo grande. Sabe quando você, na logística, você vai calcular o frete de um objeto, é levado em consideração não apenas o peso daquele objeto, mas o volume daquilo. O texto fala sobre correr. Você que gosta de correr, eu não gosto, mas você que gosta de correr, imagine você correndo com uma caixa de isopor. Isopor é pesado, sim ou não? Não. Mas imagina você correndo com uma caixa de isopor de 1 metro, 1 por 1, mais ou menos. Vai atrapalhar você, sim ou não? Vai. Às vezes vai atrapalhar muito mais. É melhor você correr com 5 quilos pequeno do que você correr com uma caixa ou uma placa de isopor, porque vai atrapalhar. Então, esse peso não é apenas algo pesado de fato, mas algo que é volumoso, um volume. E você vai concordar comigo que se você pegar um objeto, eu vou usar aqui esse monitor como exemplo. Você pega esse monitor, qualquer adulto consegue facilmente levantá-lo, só o monitor. Você pegar esse monitor, e se você levá-lo até a frente da igreja, você consegue fazer isso tranquilamente. Mas se você pega esse monitor e você precisa levá-lo até o universitário, ele já vai se tornar um pouco mais pesado. Se você tiver que levar até o aeroporto, você já não vai conseguir levar sem parar algumas vezes. Por quê? Porque à medida que nós carregamos um peso, quanto mais tempo nós levamos esse peso, a sensação é que mais pesado vai ficando. E o objeto não muda de peso, mas acontece que as suas forças vão sendo minadas. Você vai ficando mais fraco ao longo do tempo. Então, quanto mais tempo você leva um peso, mais desgaste você vai ter. Olhe para mim. Há quanto tempo você carrega essa culpa? Há quanto tempo? Há quanto tempo você carrega essa amargura? Há quanto tempo você carrega essa dor? Há quanto tempo você carrega essa ansiedade? Deixa eu dizer algo para você. Essa noite é noite de libertação. Essa noite é noite de deixar para trás esse peso, esse pecado, isso que tem te atrapalhado de avançar na direção do teu milagre. São coisas que você simplesmente precisa, sabe, tirar do seu ombro. Eu me lembro de uma experiência. Antes de passar em um concurso público, eu era eletricista. E fomos fazer um serviço em Taumaturgo. E lá não tinha o caminhão muque, né, um guindaste. Então, tudo a gente tinha que fazer na força do braço. É claro que vinha uma peãozada, muito homem, e para levantar os postes, para subir transformador, então tudo era na força do braço. Eu me lembro que nós tivemos que carregar um transformador, e o transformador é muito pesado, mas esse era um pequeno, e imagine que era um transformador, alguém colocou um cabo de aço aqui, atravessou uma peça de madeira, e ficaram 2 aqui na frente, 2 lá atrás, e eu era o da frente, e na época eu ainda não ia na academia, então eu era mais fraco, não era tão forte quanto hoje. E aí eu peguei e colocamos no ombro, só que o terreno era muito irregular, e teve uma hora que estava pesando demais, mas eu não queria, né, arregar para os outros, estava fingindo que não estava pesando. E aí o camarada que estava logo atrás de mim, ele era um pouquinho mais baixo que eu, acredite, é um pouquinho mais baixo que eu. E ele disse assim: Emerson, eu não estou sentindo muito peso não, cara, dá para tu arriar um pouquinho. Ele falou isso, eu vi assim, ó, ele gemeu, quase desmaia. Eu pensei, matei o cara. Em compensação, eu senti um alívio. É isso que acontece quando nós lançamos esse peso, quando nós tiramos esse peso emocional ou espiritual sobre nós e lançamos. É por isso que a Bíblia diz que algumas coisas nós precisamos lançar sobre Deus. Pedro vai escrever dizendo: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então você não precisa carregar esse peso, lança fora.
Algumas coisas você precisa lançar para Deus e Deus resolver, outras coisas não, você mesmo precisa lançar fora. Então, para avançar na direção do milagre, você precisa perseverar, eliminar os pesos, e você precisa ainda não perder o alvo. Olhe para frente, assim como um corredor que tem como alvo, como objetivo cruzar a linha de chegada. Nós falamos de um atleta, e um atleta, apesar da vida difícil, um atleta ele é disciplinado, um atleta ele é focado, um atleta ele tem um alvo claro. E deixa eu dizer algo para você, o nosso alvo é Jesus Cristo. O texto que nós lemos, na versão que nós lemos, diz assim: tendo os olhos fitos. Em outras versões vai dizer, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós devemos olhar, sabe? E ao contrário do que aqueles irmãos que eram os destinatários imediatos dessa carta, estavam querendo, olhando para trás e querendo voltar para a velha religião. Não, nós precisamos olhar para frente, olhar para Jesus. Ele é perfeito. Eu gostaria de encerrar com um versículo que eu acho extraordinário. 1 João capítulo 5, versículo 12. Vou pedir para projetar, por gentileza. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 12. Mas esse povo é ligeiro, hein? O povo é ligeiro. A gente pensa, ele já é a mesma versão que eu tenho aqui. Observe esse texto. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Permanece com esse texto aí na tela. Esse texto é uma síntese perfeita do Evangelho. É um resumo perfeito daquilo que Jesus veio fazer, da obra de Jesus. É um resumo do plano de Deus para nós. É simples assim. A gente prega e dá um arrudeio, fala uma coisa, faz outra, mas o Evangelho é isso. A principal mensagem que você pode ouvir é essa: quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não tem nada mais explicativo do que isso. Então por que devemos olhar para Jesus? Porque quem tem Jesus tem tudo. Vou repetir para você dar um glória a Deus mais alto. Quem tem Jesus tem tudo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. O povo estava querendo voltar à antiga aliança, à velha religião, às práticas antigas, e o autor aos Hebreus vem mostrar que Jesus é suficiente. Ele é suficiente. A grande verdade é que você não precisa de nenhuma prática religiosa, porque Ele é maior do que qualquer religião. Eu gosto de uma frase do Hernandes Dias Lopes, deixa eu ler ela para você. Ele diz assim: Jesus é o sacerdote perfeito, que ofereceu a si mesmo um sacrifício perfeito para aperfeiçoar homens imperfeitos. Na corrida da vida, tudo que você precisa é ter Jesus. O milagre que você precisa é Jesus. A vida que você precisa está em Jesus. Está em Jesus. Eu me lembro de uma experiência que foi muito forte para mim. Meu pai, onde ele morava, ele era conhecido como Raimundo Crente, porque onde ele ia, ele pregava e abria igrejas, enfim. E eu me lembro que nós morávamos em um sítio, e desse sítio para uma congregação onde nós congregávamos, eram 4 quilômetros.
Eu sei disso porque até hoje meu pai tem esse sítio. Mês passado eu visitei eles e fui lá. Então eram 3, 4 quilômetros. Eu tinha, nessa experiência, quando isso aconteceu, eu deveria ter uns 10 anos de idade. Foi muito forte para mim. Nós fomos para a igreja, eu e meu pai, só nós dois. Eu sou o mais velho dos irmãos. E era a pé. A estrada era uma estrada que só entrava os caminhões para arrastar madeira. Então era um ramal, em uma mata bem fechada. E eu me lembro que naquele dia, quando chegamos na igreja, começou a chover. E choveu muito, mas choveu muito mesmo. E na hora de voltar para casa, a lamparina, ou a poronga, para quem não conhece, é uma luminária a óleo, né, a querosene. E aí você acendia a luminária no pavio. Então na hora de voltar estava chovendo muito. E a poronga não acendeu, não funcionou a lamparina. Então nós tivemos que voltar no escuro. Para quem já teve a experiência de estar em uma tempestade, um temporal, como nós chamamos, dentro de uma mata, é muito ruim. É o barulho do vento, o barulho das árvores. Inclusive, uma árvore toca na outra e faz um barulho estranho. Se você tiver só, você corre com medo de assombração, mas não é. É uma árvore tocando na outra. E lá ia eu, meu pai na frente, eu atrás, tudo escuro. E eu ia com muito medo. Eu acho que foi esse medo que fez fixar isso na minha memória. Eu com muito medo. E eu olhava para trás, e tudo escuro, e olhava para frente. De vez em quando meu pai olhava para trás e dizia: está com medo? Eu dizia: estou. Ele disse: não, mas estamos chegando. E chovendo. E eu olhava para trás com medo, e eu olhava para frente. E o nosso destino era chegar em casa em segurança. Eu estava com muito medo. Mas eu sabia que eu ia chegar em casa. Sabe por quê? Porque o meu pai estava comigo. O meu pai ia na minha frente. Sabe? Havia o barulho da tempestade, o barulho dos ventos, os barulhos das árvores, as raízes no caminho, poças de água, a chuva. Mas quando eu olhava para frente, eu me enchia de coragem. O meu pai está comigo. É isso que acontece às vezes nessa caminhada, nessa corrida da vida. A gente pensa estar sozinho. Olhe para frente, Ele está contigo. Esses dias eu acordei na madrugada e fui até a cama do meu filho e fiz o que todo pai faz. Olha lá se o filho está bem. O primeiro filho a gente é um pouco mais cuidadoso, a gente olha até se a respiração está normal. E aí eu de madrugada peguei, e todo pai faz isso, toda mãe faz isso, né? Peguei a coberta e joguei sobre ele. Arrumei direitinho e saí. Ele nem percebeu, ele nem sabe disso. Às vezes a gente acha: não, Deus me abandonou, Deus não está cuidando de mim. Ele cuida, assim como eu e qualquer pai aqui cuida do filho. A gente vai lá, eles nem veem isso. Às vezes a gente nem vê, mas Deus está cuidando.